Matadouros, capítulo 1. 20 anos após o julgamento de Neia Baraja. Isso vai ser divertido. O queixo de Tsincan caiu quando eles passaram pela fronteira entre seu Império Devor e o Reino Minotauro. Nós temos uma refeição fresca e gostosa, e um pouco de exercício para acompanhar. Espero que eles lutem dessa vez. O enorme ligre soltou uma risada áspera de sua boca aberta. Meu senhor. O homem-hiena comentou com uma voz esganiçada e levantou seu longo focinho para farejar o ar. Algo parece estranho. Devemos proceder com cautela. O senhor ligre fechou a boca e olhou para o homem-hiena com desprezo. Você está brincando? Eles são apenas minotauros. Nós os comemos há séculos. O que o gado pode fazer? O homem-hiena abaixou o rosto respeitosamente. 20 anos atrás, um primo meu nunca retornou do forte. Eles encontraram apenas uma marca de mão vermelha na madeira de frente para a entrada, ferimentos profundos e cinzas espalhadas com os mortos, e nos últimos 5 anos, meu senhor, essas vacas lutaram, alguns de nossos colhedores não retornaram. O senhor Ligre rosnou, mas dispensou com uma mão bem alta sobre a cabeça do homem-hiena. Nada, tolos morrem, bestas ferozes poderiam tê-los levado, ou eles não obedeceram ordens e morreram fazendo algo estúpido. É verdade. Não podemos descartar algumas lutas, mas mesmo que fosse assim, são incidentes isolados, nada digno de nota. O homem-hiena caiu em prostração diante de mais uma contradição, sua cabeça abaixada até a terra em sua última tentativa de discordância. Grande senhor, eu imploro, pense nos tumultos. Os colhedores do ano passado tiveram que reprimir os tumultos de prisioneiros entre os cativos. Os minotauros foram gado passivo, mas cada minotauro de preto lutou até a morte. E cada colhedor bem-sucedido relatou mais deles do que nos anos anteriores. Seu ato fez o Lorde Homem Ligre hesitar. Poucos dos meus seguidores iriam para o argumento da sujeira. Ele passou a mão pela sua espessa juba branca e olhou para longe. Ele podia ver a vila de minotauros já fugindo em uma longa fila da vila. Eles estavam correndo para o nordeste. Clicron. Tsincan resmungou relutantemente sem olhar por cima do ombro, e o som de grandes penas cinzas e pretas tremulou atrás dele um momento depois. O bico enorme do homem-águia se abriu para falar. Meu senhor. Ele respondeu e balançou a cabeça para frente, curvando-se como era costume de sua raça. Tsincan apontou para frente. Os aldeões oferecem um alvo tentador, mas Gratma aqui acredita que algo está errado. Voi, dê-nos sua visão. Talvez seja estranho que eles fujam para o noroeste em vez de apenas oeste, e eles também não estão correndo em direção ao último lar. Um rosnado duvidoso surgiu de sua garganta e um leve arrepio percorreu a espinha do homem ligre que ele não conseguia sacudir. A lembrança do forte morto não foi erguida na ociosidade. Nós nunca descobrimos isso. Isso deixou seu coração sombrio ao pensar no fracasso, e não foi à toa que Gratma mencionou isso. Se eu descobrir quem o apagou, então vou parar de ouvir sobre isso toda vez que algum mistério acontecer. Ele bufou com o pensamento perturbador enquanto as asas poderosas de Tlicron batiam forte e alto, e ficavam mais suaves conforme ele ascendia no ar e voava cada vez mais longe. Tsincan esperou. O homem-águia se tornou um ponto contra o céu azul, fazendo uma longa e ampla curva sobre as figuras distantes. Atrás do senhor homem ligre, seus 300 ceifadores estavam batendo os pés e soltando gritos de guerra aleatórios enquanto observavam a presa fugir. Homens-gato, homens-urso, homens-panda, homens-hiena, e um punhado de homens-leões dourados. Apenas Gratma parecia estar realmente no limite pela maneira como ele movia o pé na terra em vez de quase arranhá-lo. Ansioso para perseguir a presa, seu rosto estava erguido novamente, ereto como sua raça curvada poderia estar, mas em vez de olhar para a presa, ele estava olhando ao redor como se estivesse em busca de uma emboscada, mandíbula cerrada em vez de salivar como o resto. Tsincan sentiu sua sensação de hesitação aumentar enquanto o ponto distante ficava maior com o retorno de Tlicron. O batedor águia pousou tão graciosamente com seus pés com garras que mal levantou uma nuvem de poeira antes de se curvar com um impulso baixo de sua cabeça para frente. Suas asas dobraram-se no peito. Meu senhor, há outro grupo na linha de retirada usada pela aldeia. Um exército? Tsincan perguntou, fechando brevemente sua mandíbula. Se for um exército, bem, até mesmo um exército de mero gado ainda pode debandar. Ainda assim, você é primo do próprio imperador.
como você recua do gado e vai para casa com algum orgulho. O corpo inteiro de Tlicron tremeu violentamente em negativo. Não, meu senhor. Olhos amarelos penetrantes com pupilas pretas espiavam da base de um grande bico adunco, parece ser uma caravana mercante, e a escoltas em armaduras pretas. Quantos? Perguntou Tsincan, levantando sua grande mão com garras e saindo como se fosse aceitar uma oferenda prestes a ser colocada em sua palma. 100 minotauros armados, o resto, sem armadura e levemente armados, mais 50 desses. O bico de Tlicron abriu-se numa gargalhada, e o medo que lentamente crescia em Tsincan desapareceu. Ele olhou para a linha de retirada da aldeia, e para o oeste distante que eles certamente deviam ter se sentido seguros. Seu queixo caiu e uma risada profunda e assustadora surgiu, espalhando-se por suas fileiras. O gado quer se esconder atrás do gado, e o gado armado quer morrer um pouco mais devagar em suas armaduras? Tudo bem, vamos atendê-los. Tsincan apontou para a linha de retirada. Vão, homens gatos, brinquem. Ele gritou, o resto, mais devagar, comigo. Os homens pantera em suas fileiras soltaram o grito de pantera, um grito de guerra de fome. Seus pelos escuros como a meia-noite brilhavam intensamente, refletidos na luz brilhante do dia jovem. Os homens gatos comeram o chão rapidamente, e os gritos dos aldeões temendo que fossem pegos, chegaram aos ouvidos dos ceifeiros. Então os gatos diminuíram a velocidade, dando terreno e distância aos idosos minotauros em fuga, vacas prenhas e aqueles carregando alguns filhotes pequenos com eles. Os homens gatos gritaram seu grito de guerra. Então aceleraram novamente, fazendo com que os cascos dos minotauros acelerassem o passo novamente. Depois, outra desaceleração dos colhedores e mais gritos de guerra. Os olhos afiados de Tsincan começaram a preenchê-lo com o que o homem-águia viu. Pontos começaram a crescer quando o chão começou a encolher de verdade. Eu me pergunto se os mercadores correrão, ou enviarão seus guardas para lutar. Quem usará o outro como escudo contra nós? Tsincan riu e sua grande língua rosada saiu correndo e lambeu os lábios de sua boca branca. Tolos, nós pegaremos todos eles, não há escudos, apenas refeições. Finalmente ele teve uma visão clara das carroças mercantes à frente, mas elas não pareciam estar se afastando. Os grandes olhos amarelos de Tsincan se estreitaram com suspeita. Eles são presas, por que não estão correndo? Eles são estúpidos? Eles são incapazes de correr? O que é isso? Ele se perguntou, enquanto a apenas uma longa distância de um tiro de pedra, o último dos aldeões alcançou as carroças, e os minotauros de preto começaram a se alinhar na frente das carroças com enormes escudos redondos no chão ao lado. Parece que eles querem morrer juntos, cada um ganha um braço só para si. O primeiro a chegar até eles, ganha um corpo inteiro. Tsincan gritou para seus colhedores, e sua linha começou a se espalhar. Moon viu a linha de colhedores se aproximando. Assim que o último minotauro idoso ou grávida estava atrás das carroças, ele deu a ordem: formem. Para cima. Ele berrou. Atrás de vocês estão os minotauros. Ao seu lado estão os minotauros. Na sua frente estão aqueles que querem te comer, porra. Hoje, eles são nossas presas. Eles comeram seus pais. Eles comeram suas mães. Eles comeram seus filhos, suas irmãs, irmãos e filhas. Hoje, eles se alimentam apenas do próprio sangue. Hoje, nós matamos todos eles. Ele soltou um grito de guerra de minotauro, um longo e profundo berro e deu um passo à frente no centro da linha. O grito ecoou e chegou aos homens-fera ceifadores. O grito desafiador de batalha fez os homens-fera pararem para ouvi-lo. Lembre-se disso. Você pode revidar. E você? Pode ganhar. Desenhe a cruz. Por trás de suas costas, os minotauros sacaram as bestas mágicas dos anões negros e as engatilharam para trás. Um clique alto e uniforme falou da sincronicidade de suas ações, e 100 virotes encantados rúnicos foram carregados de uma só vez. Um tiro. Então sigam-me com seus machados. Moon gritou e vasculhou a linha de homens-fera. Procurando seu alvo, ele o encontrou, o ligre branco, o maior de todos, ao meu sinal. Ele gritou novamente, e levantou seu machado bem alto sobre sua cabeça, facilmente o maior minotauro por uma cabeça e meia, em armadura branca e carregando um machado branco. Eles não poderiam errar. Venha e pegue, seu filho da puta. Moon rosnou e sentiu seu pelo se arrepiar de antecipação.
mas nem um pingo de medo. Os olhos do Ligre, Moon podia senti-los em si mesmo. Eu não sou o único que encontrou meu alvo. Ele riu profundamente, a sede de sangue mútua que emanava de cada um era tão focada que Moon tinha certeza de que eles se entendiam. Os homens-fera ganharam velocidade, sua linha era mais larga, destinada a contornar os minotauros, ideal para cercar a presa, tão previsível. Ele bufou forte, a raiva começou a crescer, sede de sangue, sede de morte, seu coração disparou, mas ele não sentiu nada além de uma calma sobrenatural conforme o barulho se aproximava. O barulho da terra gramada sob os pesados ceifadores dos homens-fera ficou mais alto. Espere! Moon gritou, seus dedos tensos em volta do machado branco, a lembrança retornou de seu tempo com o anjo de Kiril. Você tem um plano? Ele perguntou, e a resposta dela permaneceu com ele até o presente. Sim, bata neles com a lâmina até que parem de se mover. Ele mal conteve o riso ao se lembrar de seu velho amigo. Segure! Ele sentiu seu aperto aumentar involuntariamente conforme a distância era reduzida pela metade. Ele ouviu mãos sobre coronhas de madeira se movendo desconfortavelmente. A distância era de 1/3, mire. Moon gritou e 100 bestas magicine foram erguidas até a altura do peito de um minotauro. Moon podia ver a confusão nos rostos dos homens-fera, sua risível incerteza e incompreensão sobre o que estavam vendo. Solte! Moon gritou, e abaixou o machado branco na frente dele e a luz brilhou com o som barulhento de bestas lançando dardos rúnicos. Projéteis voaram de uma centena de estoques. Quando atingiram, eles rasgaram corpos de homens-gatos, homens-ursos, ienames e qualquer outra coisa em seu caminho, membros foram cortados, buracos foram rasgados em entranhas, gargantas e cabeças, e dezenas de homens-fera caíram completamente, rasgando seu centro. O som de corpos caindo e gritos encheram o ar. Os homens-fera que sobreviveram para assistir seus companheiros caírem, hesitaram. Ataque! Moon gritou, deem chifres e machados a eles. E nessa hesitação varreram os cascos estrondosos de um minotauro blindado atacando, enquanto as bestas eram largadas e os escudos eram recolhidos. Trovões rugiram sob a terra e cabeças de minotauros abaixaram, corpos se curvaram, e os grandes bemotes investiram contra os remanescentes do centro dos homens-fera. Moon avançou com um grito de guerra de minotauro em seus lábios e sangue em seus olhos. Mate! Eles! Todos! Ele rugiu e varreu seu machado no rosto do primeiro homem-gato que alcançou. O machado branco da bênção de Kiril rasgou a cabeça e saiu do outro lado do crânio sem mais resistência do que se ele tivesse encontrado manteiga. O corpo caiu morto no chão, mas ele já estava além dele enquanto procurava seu único alvo. Outro, muito perto, ele esmagou no rosto com seu escudo. Ele se elevou sobre o homem-hiena que havia atingido, seu focinho amassado e sua mandíbula quebrada em pedaços. Nunca mais nos morda, seu cachorro de merda. Ele rosnou em sua própria mente e girou para cortar uma perna com seu machado antes de avançar novamente, deixando o morto-vivo lamentar seu destino e agarrar-se ao toco. Nos chifres dos minotauros havia bolsas finas de couro que eram firmemente presas na junção da cabeça e do chifre. Das coberturas de couro marrom projetavam-se farpas envenenadas, pequenos espinhos que rasgavam a carne para fazer feridas já terríveis, piores. Eles rasgavam seus inimigos com esses chifres e rasgavam buracos dolorosos até mesmo nos corpos grossos dos homens-urso que ousavam contestar a investida. Os gritos e berros de combate e caos cercavam o ar, mas com o centro dos homens-fera despedaçado, seu cerco pretendido tornou-se apenas duas alas facilmente cercadas por sua vez. Os escudos foram usados com efeito mortal, criando uma parede de ataque de irmãos minotauros, e quando a investida terminou e o combate fechou, eles se moveram em uma dança mortal, batendo com seus escudos pintados antes de balançar seus grandes machados de uma mão com duas cabeças. Pelo canto do olho, Moon viu 2 minotauros esfolarem um homem-urso gigante. Ele caiu de costas, gritou de dor, e cascos de minotauro pisotearam todo o seu corpo antes que machados acabassem com a fera descontrolada. O alvo de Moon estava a apenas um chute de pedra de distância. Um ligre cheio de raiva rugia de fúria após abrir a garganta de um minotauro menor. Moon ajustou sua direção, deixando seu grito de guerra alcançar o enorme homem-fera, uma criatura tão alta quanto ele e muito mais larga. O machado branco apontou para ele,
vem aqui para a terra onde você pertence, gatinho. Moon provocou o ligre, e o homem-ligre rugiu novamente, virando seu berro para o céu antes de atacar Moon com as garras estendidas. Vá em frente, ataque com esse machado, sua vaca patética. Provoque-me enquanto pode, eu vou pará-lo com minhas garras e te despedaçar. Eu vou arrancar seu coração diante de seus olhos e comê-lo enquanto você assiste. Tsin-Kan pensou enquanto diminuía a distância entre eles. O campeão Minotauro parecia perplexo, atacando com a mesma velocidade, era quase respeitável. O machado subiu, Tsin-Kan jogou suas longas garras para cima, ele esperou o machado acertar, puxando seu outro braço para trás para empurrar para frente na armadura patética na frente dele. Suas garras se conectaram com a ponta do machado, e seus olhos amarelos se arregalaram de horror. Enquanto eram cortados em tocos, o machado passou por eles como se nem estivessem ali. O horror se intensificou quando ele olhou para baixo e viu seu outro braço caído na terra cortado em um ângulo pelo machado que as garras de sua mão esquerda não conseguiram parar. A dor atingiu, Tsin-Kan caiu de joelhos e agarrou o ferimento. O rugido de dor era pior que seu grito de guerra. O machado subiu novamente. É isso? É assim que o primo do imperador morre? Pisoteado por vacas? Vacas! Sua mente gritou para ele, seu orgulho quebrando sua dor e desafio enchendo seus olhos enquanto sua boca se fechava, rangendo contra a dor. Mas antes que o machado pudesse acertar, garras de águia preencheram sua visão. Os gritos de águia de Tlicron eram como um grito de indignação dos céus. Enquanto um descendente do divino estava em perigo pelo impensável, as garras desesperadamente cravaram-se contra o campeão Minotauro, arranhando o escudo, com apenas um único golpe de sorte escurecendo-o com o próprio sangue da vaca. Fuja! Fuja, meu senhor! O grito agudo e desesperado de pássaro de Tlicron alcançou o primo do imperador, e Tsin-Kan tentou se levantar para aceitar o conselho. Pássaro idiota! Moon bufou ao sentir o rasgo pungente das garras na pele de seu braço em um golpe de sorte além do escudo. Ele bateu as asas, gritou e arranhou com desespero selvagem e inútil. Ele protegeu os olhos por um momento, e então trouxe o escudo para perto de seu corpo, e bateu. As garras estalaram, e o pássaro gritou de dor, debatendo-se com membros quebrados. O machado subiu, e mordeu o lado do homem-águia. Moon largou o escudo de seu braço, estendeu a mão, pegou a perna quebrada com garras, e jogou o homem-águia no chão. Simplesmente morra! Ele gritou, e começou a balançar o homem-águia como uma clava, batendo o homem-fera contra o chão como se a grama o tivesse enfurecido. Ele não o soltou, nem mesmo quando o homem-águia parou de lutar. Fuja, meu senhor! Voe! Voe! Ele gritou através de seu corpo flácido e cheio de dor. Moon observou o homem-ligre derrotado tentar seguir aquele conselho e então saiu em perseguição, dando ao homem-fera ferido uma pequena vantagem, um pequeno resquício de esperança. Não pode ser isso! Tsin-Kan gritou dentro de sua cabeça, ele rugiu e se enfureceu com seu destino e chamou os deuses, salve o descendente da nobre casa do Império Devor. Deuses do céu, sol e abismo. Vocês devem me responder. Eu não sou da sua linhagem. Ele rezou ansiosamente aos deuses dos templos, até que o pensamento foi cortado quando ele sentiu o chifre perfurar suas costas, rasgando sua carne. A cabeça de seu perseguidor se empinou e seu corpo inteiro foi lançado voando. Moon girou, deslizando alguns metros e girando para encarar seu inimigo caído. O ligre branco era agora uma mistura de sangue vermelho e marrom sujo, uma bagunça real e nada mais. Ele bateu no chão com um casco e gesticulou para longe deles, em direção às carroças. O ligre olhou instintivamente para onde Moon apontava. Os homens-fera não estavam vivos, em lugar nenhum. Minotauros caminhavam casualmente entre os feridos, machados subiam e desciam, cortando gritos. Tsin-Kan viu o corpo ensanguentado de Gratma rastejando para longe de onde ele havia caído, quase morto, faltando uma perna. Os olhos do homem-hiena estavam vidrados e sua mandíbula estava quebrada. Um minotauro se aproximou casualmente, o machado subiu, e o corpo de Gratma foi cortado em dois. O machado se enterrou na terra e o assassino se esticou casualmente como se fosse um mero passeio de verão em um jardim. O que você é? O que você é? Tsin-Kan gritou quando desviou os olhos da paisagem infernal impossível da destruição de seus coletores.
Ele mal estava de joelhos quando o campeão Minotauro cortou seu outro braço. Moon riu quando o grito felino de dor do Ligre encontrou o céu aberto. Ele então balançou o Homem-Águia que ele ainda segurava, e começou a bater no Homem-Águia com o corpo mole, machucado, quebrado e ensanguentado como se fosse um porrete, e não um homem-fera. Em sua mão coberta de pelo escuro, o Homem-Águia não estava mais falando, mas com o canto do olho. Moon viu leves sinais de respiração. Ele silenciosamente se abaixou até o Ligre caído e pegou um punhado de crina branca na mão. Ele puxou o comandante para cima e olhou fixamente para os olhos amarelos, com os olhos ficando vermelhos de desejo de morte. Seu machado então descansou nos restos sangrentos do ombro do Ligre, e olhando para seu longo nariz, ele escolheu responder: Nós somos os seguidores de Sua Majestade, o Deus da Justiça, os ossos de Quiril, o Deus único, que veio até nós através de seu profeta, o Salvador das trevas, ela da mão vermelha, o flagelo de Deus. Tsin-Kan levantou a cabeça, passando além da dor enquanto a morte se aproximava de seu corpo sangrando. Ele sentiu a lâmina do machado cortando a juba branca e orgulhosa. Você não tem ideia do que fez. Ele cuspiu sangue, e a maior parte dele escorreu por seu pelo. Apenas uma pequena gota chegou longe o suficiente para deixar a grama vermelha. Eu sou o primo do imperador, no meu rastro. Ele cuspiu sangue e forçou as palavras a saírem. No meu rastro, meu primo enviará exércitos. Você acha que vai importar, se eles não conseguirem me encontrar? Ele enviará exércitos. A risada pesada de Muuma atingiu Tsin-Kan com uma pitada de consternação que cortou as brasas moribundas de sua mente. Não vou esconder. Enviarei sua cabeça ao imperador como um convite. Deixe-os vir, e a ira de Quiril cairá sobre todos vocês. Moon riu, girou sobre um casco e cortou a cabeça do Ligre do corpo enorme. Ele girou no ar enquanto o cadáver tombava para trás, e rolou de volta pelo caminho que tinha vindo, até que parou, de modo que seus olhos agora mortos estavam encarando os olhos do Homem-Águia que tentava tão desesperadamente salvá-lo. Os olhos do Homem-Águia se abriram fracamente com a perturbação, e então gritaram em um lamento desesperado, como um grasnido. Um minotauro já estava se aproximando para acabar com o Homem-Águia de penas escuras. Pare! Moon gritou: Eu quero aquele vivo. O minotauro deu de ombros e agarrou a águia pelo bico, e arrastou seu corpo flácido, quase morto e exausto de volta para a caravana. Moon casualmente pegou a cabeça branca do Homem-Ligre morto e foi até seus soldados. Trate seus ferimentos, mate os sobreviventes além deste, e traga-me os polegares esquerdos de cada um dos mortos. O som de pancadas leves e carnudas ecoava como os cascos dos minotauros na cabeça desesperada dos Tlicron. Os camponeses e mercadores estavam se movendo entre os homens-fera mortos, catando o que podiam. Coloque os polegares em um saco, então me traga isso e uma poção de cura. Moon gritou a ordem bruscamente, e ele virou o Homem-Águia de costas. O Homem-Fera gemeu de dor, suas asas emplumadas estavam bem abertas. Os olhos amarelos do pássaro apenas o encaravam, vazios e sem preocupação suficiente para registrar medo. Moon ficou de pé sobre o Homem-Fera e esperou. Quando o saco de polegares foi apresentado, ele enfiou a cabeça branca do comandante Homem-Ligre no saco também. Você não vai morrer hoje, pássaro, tenho um trabalho para você. O Homem-Águia balançou a cabeça, suas penas se eriçaram. Moon riu: Isso não é uma oferta ou um pedido, e você fará isso de qualquer maneira, porque é sua única chance de matar todos nós. Os olhos amarelos do Homem-Águia começaram lentamente a se aquecer, a cabeça se ergueu a um dedo do chão. Bom, eu chamei sua atenção. Moon disse presunçosamente e levantou o saco. Leve a cabeça e os polegares de volta para sua capital. Entregue-os ao seu imperador e diga ao Devor que não somos mais suas presas. Se ele enviar outro de seus guerreiros patéticos para além de nossa fronteira, passarei meus dias bebendo vinho de seu crânio depois de queimar seu palácio e mijar no altar de seus grandes deuses. Moon então deixou seus dedos se abrirem, e o saco caiu sobre o peito do Homem-Águia. O bico do Homem-Fera se abriu em consternação com a blasfêmia e a impossibilidade do que estava ouvindo. Nosso Deus nos presenteou com armas divinas. Moon ergueu o machado branco. Você entendeu, cérebro de pássaro? Sua boca se abriu e ele soltou uma risada agradável enquanto penas se eriçavam na terra. Bom,
Moon respondeu e agarrou uma corda, amarrou o saco firmemente, então o prendeu em volta do pescoço do Homem-Águia. Naquele momento, uma poção foi entregue, e ele a despejou grosseiramente sobre uma asa machucada e mais machucado todo o resto. O brilho da magia da poção roxa foi rápido, e a pena começou a se mover, quando desapareceu. O pássaro estava bem e verdadeiramente curado. Ah, e já que você vai voar, bem, quem se importa com o quão bem você pousa? Não podemos deixar você parar no caminho, podemos? Moon riu, e levantando seu casco, o bico do Homem-Águia teve apenas um momento para se abrir em consternação antes que o casco se quebrasse na perna ossuda laranja, quebrando primeiro uma, depois a outra em duas. Vá, voe. Voe, pássaro, voe de volta para casa e conte ao seu mestre. Moon gritou enquanto as asas intactas batiam desesperadamente no ar, enviando-o para o alto e mais longe do impossível. Clicron sentiu os gritos em suas costas como se fossem as estranhas armas dos minotauros, perfurando seu coração e matando sua coragem como as barras de metal tinham matado seus companheiros. Tenho que ir para casa. Tenho que ir para a capital. Tenho que contar a eles o que está acontecendo aqui. Ele gritou dentro de sua cabeça e olhou para baixo para as figuras encolhendo no chão abaixo. Seus olhos se fecharam contra a visão, compelido a se afastar do impensável e não ousando olhar para a maneira como os mortos estavam sendo descarnados até que apenas esqueletos permanecessem. O que eles fizeram com os ossos, ele não suportou assistir, ele apenas bateu as asas, e continuou, ignorando a dor em suas pernas que gritavam com ele durante todo o caminho para casa. O sono estava além dele, seus olhos amarelos antes afiados e focados, agora turvos, rachados e vermelhos pela segunda noite sem pausa. A segurança do Império Devor-Abaixo chamava, as grandes árvores altas das profundezas da Floresta Eterna eram como braços diamantes chamando para seu abraço. Ainda assim, ele voou sob o céu azul, passando por vilas Devor, passando por cidades Devor, passando pelas grandes cidades Devor. A dor rosnante em sua barriga vazia exigia que ele parasse ao cheiro de sangue e carne. Mas ele não conseguia, mesmo que suas pernas quebradas gritassem para ele fazer exatamente isso. Como isso pôde acontecer? A pergunta veio em um loop, e ele não encontrou resposta, nem trégua para a terrível questão, até que a grande cidade de pedra, Tenoch-Shanti, começou a crescer em seus olhos opacos e apáticos. Ele bateu suas asas com desespero. 4 dias de voo constante, mantido no alto apenas por sua habilidade de planar e seu medo de que sonhos o aguardavam se ele adormecesse, ele começou a se inclinar para baixo, um lento padrão de saca-rolhas, uma imitação grosseira de sua graça normal, o levou até um enorme arco de pedra, onde 2 grandes golems de pedra verde estavam de guarda. Leve-me ao imperador. Clicron arfou enquanto caía de lado, incapaz de se sustentar por um momento sequer em seus membros quebrados. Desastre, morto, todo mundo, eles estão revidando. E então tudo ficou escuro, enquanto mãos de pedra o alcançavam.